Procuradoria-Geral da República informou nesta sexta-feira que oficializou os primeiros acordos de não persecução penal com as pessoas denunciadas pelos atos do dia 8 de janeiro. Nesse tipo de acordo, esses acusados eles confessam ter cometido crimes e se comprometem a cumprir obrigações como pagamento de multa e também prestação de serviços à comunidade. Eles também terão de frequentar cursos sobre democracia e não poderão manter contas em redes sociais abertas. Em troca, a ação penal contra o réu fica suspensa, mas pode ser retomada em caso de descumprimento das medidas previstas nesse acordo. Ainda segundo a Procuradoria-Geral da República, dos 1.125 denunciados por crimes cujas penas não chegam a 4 anos, 301 manifestaram interesse em fechar esse acordo de não persecução penal. Vamos gerar rapidamente com os nossos comentaristas. José Maria Trindade, Zé, já havia uma sinalização que vários acordos seriam fechados, inclusive de pessoas que sinalizavam a possibilidade de pagar multa e realizar esse tipo de colaboração, né? Quais são as medidas que devem ser tratadas a partir de agora com esses acordos firmados, hein? Pois é, olha, crimes acontecidos em janeiro, mas exatamente no dia 8 de janeiro, já estão transitados em julgado, é a última instância, né? E condenados. Se houvesse esse mesmo tratamento para todos os crimes no Brasil, eu acredito que nós estaríamos numa situação completamente diferente. Lá na Bahia, então, seria uma maravilha, né? Porque isso que o Mota falou é muito importante. Eu não acredito muito nessa história de ficar aumentando pena. O que vale mesmo é a certeza da punição. Mesmo que seja 1 ano de cadeia, mas a punição, 1 ano de cadeia. E o criminoso com a certeza de que se ele cometesse um crime, seria levado às barras dos tribunais e condenado. Uma rapidez assim, janeiro, aqui aconteceu o crime. E agora já estão 3 condenados. E esta diferença aí parece aquela história antiga das delegacias de bairros, aquelas delegacias sem tecnologia nenhuma, sem escrúpulo, né? Que tinham 2 investigadores, um mau, que chegava pegando pesado, e outro bonzinho, que chegava e dizia, olha, esse rapaz é muito mau, é melhor você confessar, é melhor você fazer um acordo aqui, porque ele aí não vai dar trégua. Não sabendo ali o investigado de que os 2 estavam combinados exatamente para tirar um melhor proveito do tipo de questionamento, né? Então é isso aí. Primeiro coloca no plenário 3 réus, taca-lhes 17 anos de cadeia em última instância, e aí depois diz para os outros, e aí, gostaram? O que vocês querem? O plenário ou o acordo? É claro que nesse momento a fila de acordo é maior, né? Pois é, muito boa essa comparação, viu, Zé Maria? Dantas, também quero escutar a sua análise e avaliação, mas destacar e relembrar nossa audiência que esses acordos, essas pessoas terão de frequentar um curso sobre democracia, vão voltar para a sala de aula e não poderão manter contas abertas em redes sociais, nada de postar foto no Instagram. Só para o seu grupo ali, fechada, né? Olha, vamos dizer que essa aí foi a saída possível, né, para um imbróglio jurídico que foi criado pelo próprio judiciário nessa situação, né? Quando colocou aí, fez aquela prisão coletiva, lembrando que a gente tem uma série de restrições até então, tinha, né, pelo menos em relação a mandados de prisão coletiva, né? Foi uma prisão cheia de irregularidades, inclusive sem audiências de custódia dentro do prazo legal, e você acabou criando aí um contingente de réus que simplesmente vai travar, se for julgar cada um deles, vai travar o Supremo, que não deveria ser a instância de julgamento dessa gente, né? Então, essa é a saída possível. Faz o acordo de não persecução, acaba sendo bom para os investigados, né? E bom para o judiciário, porque resolve um problemaço que realmente não tinha muita solução à vista. Então a tendência, inclusive o STF já autorizou previamente esses acordos, isso foi tudo costurado antes, então a tendência
é que esses primeiros aí sejam todos autorizados sem nenhum tipo de modificação quanto à proposta, né? Inclusive, desses 1.000 e tanto, 300 já se manifestaram, mas outros também devem seguir pelo mesmo caminho. Cristiano Beraldo, a gente também quer escutar o que você tem a dizer, Beraldo. Nova etapa relacionada aos atos do dia 8 de janeiro e esses acordos de não persecução penal. Primeiros acordos com esses denunciados, Beraldo. O que o Dantas falou resume essa situação, né? Eles criaram algo insustentável, que obviamente na hora que você vai se aprofundando no papel do judiciário diante do que aconteceu naquele 8 de janeiro, vai ficando difícil para todo mundo. E aí você tem a PGR, você tem o STF, você tem as últimas instâncias envolvidas e eles precisam resolver isso, né? E é importante a gente observar como é que isso está sendo feito, porque isso abre precedentes também, não é? Só imagina pegar essas pessoas e colocarem para ter uma aula de democracia. Então, quem invadiu o prédio público agora tem que ter uma aula de democracia, né? Porque a turma que está no governo, ela também se especializou numa política da década de 60 e 70, em que eles atuavam sem parar para derrubar o governo, inclusive de forma armada, dispostos a cometer crime. Tem vídeos aí na internet de pessoas depois que a própria imprensa veio celebrar, dizendo que estavam ali, diante do sequestro do embaixador americano, pronto para matar o embaixador se a ordem viesse. Então, essas pessoas também que se declaram, confessam, né, que estiveram ali dispostas a cometer crime diante da defesa da sua ideia, da sua ideologia, da sua ideia do que era melhor para eles do ponto de vista político, essas pessoas estão aí comandando o poder, né? E aí você vê esse esforço em querer transformar as cenas absurdas, sim, mas com o potencial lesivo às instituições brasileiras e à continuidade da nossa democracia muito limitado, você vê esse esforço de transformar aquele episódio numa coisa grandiosa, tão grandiosa que até as imagens se perderam, né? Foram deixadas ali para serem apagadas. Então tem muita coisa errada nesse processo. É claro que essas pessoas precisam ser punidas pelo que fizeram, mas quando você quer forçar a mão, quando você quer forçar a barra para aumentar a dimensão daquilo que todo mundo viu, o que aconteceu, começa a ficar feio, começa a ficar problemático, começa a ficar complicado para o próprio sistema judiciário. E aí eles vão ter que encaminhar esse tipo de solução.